E nesta aula nós vamos falar sobre a matriz de transporte brasileira. Através do conceito de matriz de transporte e do conhecimento das características dos modais de transporte, é possível entender melhor a distribuição da utilização dos modais de transporte para o transporte de carga em um país, ok? Então, o que é uma matriz de transporte? Uma matriz de transporte é a composição da infraestrutura disponível e utilizada nas diversas modalidades para a movimentação de cargas no país. É um fator importante para que o governo federal direcione os investimentos públicos no desenvolvimento socioeconômico do país. Então, a matriz de transporte é a questão da utilização dos diferentes modais de transporte que tem no país devido à composição de infraestrutura, pois os modais de transporte é necessário uma infraestrutura para que seja utilizado. Hoje, de acordo com os dados do governo federal, a matriz de transporte brasileira está dividida da seguinte maneira, tendo uma larga utilização do modal rodoviário, representando cerca de 61%, o aéreo 4%, o aquaviário 14%, o ferroviário sendo o segundo modal mais utilizado 21%, e o dutoviário apresentando valores não relevantes, não atingindo nem 1% da utilização quando comparado aos demais modais de transporte. Agora, qual que vai ser a dinâmica dessa aula? Nós vamos apresentar características sobre cada um desses modais para que a gente possa entender por que o rodoviário é o maior, por que o ferroviário é o segundo, por que o aéreo é tão pouco utilizado. Então, através dessas informações, entendendo as características de cada modal, nós vamos entender o porquê dessa distribuição. Então, o primeiro modal, e aquele que é o mais utilizado aqui no nosso país, modal rodoviário. Ele representa cerca de 61% de toda a carga movimentada no país. É uma relevância tão grande que o modal rodoviário ele está diretamente relacionado a 29% de impacto no PIB, que é o Produto Interno Bruto, que são todas as riquezas produzidas no país dentro de um período de um ano. Então, a utilização é muito grande do modal rodoviário e ela tem um impacto direto na produção do país, pois é o modal rodoviário dentro do nosso país que permite que faça com que os produtores entreguem os seus produtos a seus clientes. Então, caso a gente não utilizasse o modal rodoviário, nós teríamos um impacto enorme na nossa produção. Hoje, o Brasil ele conta com 1,7 milhão de quilômetros em estradas e rodovias. Isso configura a quarta maior malha rodoviária de todo mundo. Então, isso mostra o quanto foi investido nesse modal e isso talvez justifica a sua larga utilização. Entretanto, dessa malha rodoviária, um fato negativo que somente 12,9% é pavimentada. Pavimentada. Ou seja, somente 12,9% estão em condições adequadas para sua utilização, ou seja, o restante, que é a grande, o restante, que é a grande parte, ela não é considerada rodovias pavimentadas, ou seja, são rodovias que não estão 100% adequadas.
Desde a década de 1920, no ano de 1920, houve incentivos para a entrada das indústrias automobilísticas no país e investimentos do governo federal na construção dessas estradas. Hoje, nós temos 200.440 veículos, entre caminhões, carretas, os veículos direcionados ao transporte de carga. Desse total de veículos, 1.343 são de transportadoras. Ou seja, mais da metade dos veículos utilizados para o transporte no modal rodoviário são de empresas, empresas que estão explorando esse modal para exercer a sua atividade comercial. Então, um outro fato relevante dessa quantidade de veículos é que a média da idade desses veículos, quando nós estamos falando em transportadoras, a média é de 10 anos. E os caminhões, os carretas, os veículos que são de motoristas autônomos, nós estamos falando em uma idade média de 20 anos, ou seja, o incentivo para a troca desses veículos é menor, a capacidade, o poder aquisitivo para que eles possam fazer essa troca é menor em relação às empresas, o que torna esse tipo de veículo um veículo mais perigoso e mais é, exposto a um acidente, que torna o modal rodoviário muito perigoso. Então, a grande disponibilidade da malha rodoviária, a grande quantidade de veículos faz com que o acesso a esse tipo de transporte seja facilitado no Brasil. E como o nosso país é completamente conectado via as rodovias e estradas, isso faz com que as empresas procurem utilizar esse tipo de modal para que seja feita a entrega do seu produto até o cliente, ok? Modal aéreo. Modal aéreo representa apenas 4% dentro da nossa matriz de transporte. Quais são as justificativas para tão pouca utilização do modal aéreo? Primeiro ponto é o seu elevado custo. Nós estamos falando de uma tecnologia muito alta, é, e as suas características de elevada segurança e elevada agilidade no transporte torna esse tipo de transporte muito caro. Então, o elevado custo é um dos principais fatores para a sua baixa utilização. Que quando nós estamos falando em um transporte interno, ou seja, dentro do país, as empresas preferem optar pelo modal rodoviário, pois ele vai entregar o produto em uma agilidade adequada e um custo muito menor quando comparado ao modal aéreo. Um outro ponto é que o grande volume de produção do nosso país, nós estamos falando em commodities, são produtos de baixo valor agregado. O baixo valor agregado não é uma característica dos produtos transportados no modal aéreo. Então, ele acaba sendo uma opção não muito vantajosa para as empresas, pois é caro e não vai fazer diferença se eu transportar em outro tipo de modal de transporte. Então, a questão da produção ou mesmo o produto brasileiro não é tão adequado, tão requisitado para que seja feito o transporte aéreo. Claro que a gente importa produtos de alto valor agregado, itens de grande tecnologia, entretanto, prefere-se utilizar o modal aquaviário. Em questão de infraestrutura, hoje o país conta com 60 aeroportos e 24 terminais de carga
logística. Ou seja, num país de dimensão continental, a nossa infraestrutura é muito baixa. Ou seja, o grande incentivo para a utilização do modal aéreo é para o transporte de pessoas e não de carga em nosso país. Por tais características, por tais fatos, faz com que o modal aéreo tenha uma representação apenas de 4% na nossa matriz de transporte. Ok? Modal aquaviário. O modal aquaviário representa 14% da nossa matriz de transporte brasileira. É um valor que começa a se mostrar significativo, mas nós temos que deixar claro uma das principais características desse modal, que é a sua capacidade de carga. Ou seja, a capacidade, tem navios que têm capacidade na casa de 300 mil toneladas de capacidade em peso. Quando a gente fala que uma carreta, em geral, na média, tem uma capacidade de 30 toneladas, nós estamos falando de uma diferença muito grande, ou seja, um único veículo do modal aquaviário, ele representa mais de centenas de milhares de viagens de modal rodoviário. Então, não é necessário tanta disponibilidade de navios e infraestrutura para fazer um volume tão grande de peso transportado, como seria necessário no caso do rodoviário. Então, a capacidade de carga, vou deixar claro aqui que isso aqui é aquaviário e aqui rodoviário. Então, a capacidade de carga faz com que, em poucas viagens, utilizando esse modal, a gente atinja um peso muito grande. E em matriz de transporte brasileiro, nós estamos falando em volume de toneladas transportadas. Então, já é um ponto de atenção, porque a gente não utiliza tanto, não temos tantos navios disponíveis, não temos tanta infraestrutura para esse tipo de atividade, mas mesmo assim ela representa uma quantidade relevante dentro da nossa matriz devido à alta capacidade de carga dos veículos. Então, o que nós podemos citar aqui em relação ao modal aquaviário? Hoje nós temos 8,7 mil, vou colocar km, de rota marítima. Então, vamos dizer assim, nosso limite continental para o mar tem um valor de 8.700 mil quilômetros de rotas navegáveis via mar. Isso aí nós estamos falando em 37 portos, 52 instalações portuárias, 13 eclusas e 7 companhias de docas. Ou seja, já é uma infraestrutura, quando comparada ao modal aéreo, maior em relação, quando comparado a esses modais. Entretanto, para o tamanho do país, para o tamanho da costa navegável, ainda é muito pouco quando comparado a países desenvolvidos. Então, é necessário uma melhoria, um investimento nesse setor para que a gente possa utilizar ainda mais esse modal. Então, é necessário desenvolver nesse sentido para que a gente possa utilizar melhor esse modal para as atividades de importação e exportação. E por que não explorar ações como navegação de cabotagem, que é a navegação onde a gente vai seguir a costa do país entre um porto e outro, fazendo esse transporte via mar. Em relação lembrando que o modal aquaviário não representa somente o transporte através dos mares, também dos rios e de lagos. Então, no Brasil, além
dessa costa que a gente utiliza para o transporte, nós temos 22.037 quilômetros de rotas fluviais, ou seja, uma área que a gente poderia aproveitar muito mais. O Brasil tem uma grande abundância de rios e lagos, claro que 80% delas na região amazônica, mas que é somente um terço é utilizada, pois é necessário obras como dragagem, transposição, derrocagem, para que a gente possa explorar vamos dizer assim, esse ambiente, esses rios, esses lagos que nós temos no nosso país para fazer o transporte de carga. Então, também, assim como o aéreo, é necessário um grande investimento para que a gente possa elevar a sua utilização na matriz. O modal ferroviário é um modal que já foi muito utilizado, o principal modal de transporte do país, principalmente quando nós estamos falando em século XX, onde foram construídas todas as linhas férreas, toda a malha ferroviária, grande parte da malha ferroviária ainda em utilização nos dias atuais. Na época, tinha-se um crescimento de 6.000 quilômetros a cada 10 anos, ou seja, se desenvolvia, se investia nesse modal de transporte, nesse tipo de transporte. Entretanto, em 1920, com os incentivos no modal rodoviário, foi estagnado a utilização e o contínuo desenvolvimento do modal ferroviário no país. Hoje, em questão de infraestrutura, nós temos 30.000 quilômetros de malha ferroviária. Isso é muito pouco quando comparado a outros países. Esse valor dá uma densidade ferroviária de 3,1 metros para cada quilômetro quadrado. Densidade ferroviária é uma medida que faz com uma relação entre a malha ferroviária total do país e sua dimensão territorial. Nós apresentamos esse valor e quando comparados, vamos deixar aqui Brasil, quando comparado a países como os Estados Unidos, que apresenta 150, e até mesmo a Argentina, que é 15, nós podemos entender que a nossa utilização, que a nossa densidade, que a nossa malha ferroviária não é adequada para o tamanho do país e a grande, vamos dizer assim, grande utilidade que esse modal já teve no país. A gente mostra que a gente não investe, que a gente não se propõe a aumentar essa utilização desse modal. Dessa malha ferroviária, mais de 50% está na região sudeste. Das regiões norte e nordeste, somente 8% da malha ferroviária se concentra nessa região, o que mostra que nesse local, nessa região do nosso país, ela é muito pouco utilizada. Entretanto, nós temos um ponto interessante, importante, que 509 bilhões de TKU, que é a tonelagem útil transportada em quilômetros, foram feitas pelo Brasil através da sua malha ferroviária. Ou seja, a gente movimentou a quantidade que isso representa a maior movimentação em peso no modal ferroviário na América Latina. Ou seja, nós temos uma densidade ferroviária menor que a Argentina, mas dentro do que nós temos, nós utilizamos mais do que eles para movimentar os produtos. Então,
Modal ferroviário, hoje já existem conversas dos governos para realizar investimentos no sentido de ampliar a utilização desse modal. Entretanto, existe um elevado custo de implantação para fazer um modal, para ampliar o modal ferroviário. Fala-se que a cada 1 quilômetro de linha férrea é gasto cerca de 6 milhões de reais. Então, quando vai fazer a questão do orçamento para uma linha férrea, para uma distância maior, o custo ultrapassa a casa dos bilhões. Então, o custo de implantação é muito alto, o custo de manutenção é muito alto, mas é algo que dura por muito tempo. Isso é prova que nossas linhas férreas, nossa malha ferroviária, grande parte dela foi construída lá no século XX e ela está em utilização até os dias atuais. Por fim, nós vamos falar agora sobre o último modal, que é o modal dutoviário. Segundo o governo federal, a utilização do modal dutoviário para o transporte de carga é tão baixa que a sua participação não chega nem a 1%. Então, ele acaba sendo desconsiderado da nossa matriz de transporte. É importante a gente entender que o modal dutoviário, os dutos, as tubulações, são muito utilizados para o transporte dos fluidos. Entretanto, a sua utilização fica restrita a uma área interna, geralmente das empresas. Ou seja, dentro do ambiente da empresa, se utiliza os dutos para transportar os produtos dentro ali da sua área. E então isso não configura um transporte de carga e acaba não aparecendo na nossa matriz de transporte brasileira. Quando a gente fala para entrar nessa questão da matriz de transporte, deveria fazer um trajeto de um ponto A a um ponto B que seria fora aos limites internos da empresa, de modo que isso aí ia configurar um transporte de volume em peso para entrar dentro desse cálculo, para entrar dentro dessa matriz. Então, isso é importante destacar que os dutos e as tubulações são amplamente utilizados para o transporte interno dos fluidos, dentro ali da área interna da empresa. Entretanto, para transportes onde existe uma distância maior, ele não é utilizado, muito por conta da exposição ao ambiente, de uma operação muito específica e do elevado custo de instalação e implantação. Então, em geral, as empresas onde é necessário o transporte de fluidos, líquidos, gases, fazem toda essa produção dentro da sua área interna e aqui, via modal rodoviário, fazem o transporte até os seus clientes desse tipo de produto. Então, entretanto, a gente tem alguns exemplos de utilização do modal dutoviário que merecem destaque aqui no território brasileiro, como o oleoduto de São Sebastião e Paulina, que tem uma extensão de 226 quilômetros, o de Angra dos Reis a Caxias, que tem 125 quilômetros, o mineroduto Paragominas-Barcarena, no Pará, que tem 250 quilômetros, e o gasoduto brasileiro Brasil-Bolívia, com 3.150 quilômetros de extensão. Dessa extensão total, 2.593 em território brasileiro, sendo considerado um maior da América Latina e um dos maiores do mundo. Ou seja, são investimentos, é necessário um grande investimento para fazer da utilização desse modal dutoviário. Então, é algo que tende-se a crescer no futuro, mas não existe uma expectativa de uma grande utilização para que ele possa ter uma representatividade dentro da nossa matriz de transporte. No Brasil, a grande utilização desse modal está com a nossa empresa estatal, a Petrobras, onde o seu produto, seja gás, seja fluido, seja óleo, ela
ela se faz necessário, dentro da sua operação, a utilização do modal rodoviário. Então, praticamente todo o transporte de fluidos via modal rodoviário aqui no nosso país é feito pela Petrobras.